Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 19 de outubro de 2021. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. O tema do nosso devocional é confiar em Deus, confiar no Senhor. Esse é o tema do nosso devocional, um tema que a gente gosta bastante de falar e um tema que tem tudo a ver, especialmente com o cenário do Antigo Testamento, mas também do Novo, é claro, né? Mas do que estamos falando, do contexto que estamos falando, que é do profeta Ezequiel. Hoje nós vamos meditar um pouco em Ezequiel 31 e também 32, além, é óbvio, do Salmo 146. Então, basicamente, o tema desses capítulos, e é aquela coincidência, né, que sempre tem acontecido, de o Salmo encaixar perfeitamente ali no assunto que estamos falando dentro dos profetas. Inclusive, hoje eu vou finalizar lendo parte desse Salmo 146, que vai nos ajudar bastante aqui dentro desse assunto, que é a confiança em Deus, a confiança no Senhor. Então, Ezequiel capítulo 31 e também 32, se você não leu, se você não está aí acompanhando a nossa maratona, ou você que ainda quer começar a leitura bíblica, uma leitura de toda a Bíblia, então acompanha a nossa maratona que a gente está lendo toda a Bíblia, né? Então não conseguimos fazer isso em um ano, mas estamos fazendo toda a leitura da Bíblia, na verdade agora finalizando aqui toda essa leitura. Hoje, como eu disse, Ezequiel 31 e 32 são 2 capítulos dos profetas por dia, mais um salmo. Então, a gente faz essa dinâmica para poder conseguir ler toda a Bíblia. Ezequiel 31 e 32, o que está dizendo Ezequiel 31 e 32? E por que nós estamos retirando, né? Não sei se retirando, mas meditando em confiança a partir desse texto? Bom, Ezequiel vai concluir uma série de 6 capítulos em que ele advertiu, ele obviamente mandado e inspirado por Deus, advertiu o Egito. Ele trouxe uma série de advertências contra o Egito. Os egípcios, que são historicamente rivais de Israel, o Egito que muitas vezes é representação de algo antagônico ao povo de Deus, o Egito que em muitos casos nós usamos o Egito para se referir a algo que é contrário ao povo de Deus, nesse momento da história, quando o povo de Deus, não só o povo de Deus, mas toda ali a região de Canaã estava sendo atacado primeiro pelo Império Assírio e depois pelo Império Babilônico, o Egito se tornou uma alternativa do ponto de vista militar. Então, o Egito, que até aquele momento, historicamente, sempre foi rival de Israel, nesse momento ele se torna aliado. Contudo, no meio da batalha, durante a guerra, o Egito se mostrou ineficaz. E aí, por vários fatores, né? Um pontozinho também de traição, mas, de qualquer forma, o que Israel, ou o que a nação de Judá, o povo do Reino do Sul, foi buscar no Egito, que era ajuda, auxílio para aquele momento de dor e de aflição, Israel, o povo de Deus, não encontrou. Por quê? Porque na hora que a batalha apertou, o Egito se mostrou completamente ineficaz, não conseguiu cumprir a sua tarefa de aliado do povo de Deus. Com isso, nós aprendemos algumas coisas. A primeira coisa que nós aprendemos é que a falsa esperança é pior do que não ter esperança. Eu costumo falar isso com alguma frequência. Mas anote o que eu vou dizer para você nesta manhã. Os deuses falsos não entregam o que prometem. Israel, ou a nação de Judá, o povo do sul, né, o reino do sul, eles tinham uma esperança de que o Egito pudesse livrá-los daquilo que o próprio Deus os havia colocado.
Porque quem levou a nação do sul, todo o povo de Deus, né, a nação do norte e do sul, para o cativeiro foi o próprio Deus. E a única alternativa para aquele povo era buscar a Deus, era se converter literalmente, arrepender-se dos seus pecados e confiar somente em Deus. E eles não fizeram isso. O que eles fizeram? Eles mantiveram uma falsa esperança. Eles preferiram se apegar a uma falsa esperança. Eu estava conversando esses dias até com meu filho, a gente estava falando sobre isso, né? Qual que é pior? A gente ter a pregação de um evangelho espúrio, de um evangelho falso, de um evangelho mentiroso, ou pregação nenhuma? Qual é melhor? Não se ter pregação nenhuma, ninguém ouvir falar do evangelho, ou ouvir falar de um evangelho falso, de um evangelho espúrio? A nação de Judá, ela ouviu uma falsa esperança e apegou-se a essa falsa esperança. Agora, a pergunta é, o que pode ser uma falsa esperança? O que pode representar uma falsa esperança nos dias de hoje? O que pode representar uma falsa esperança para mim, para você e para as pessoas? Por exemplo, quando alguém coloca a sua confiança no dinheiro, acreditando que se ele tiver um determinado valor em dinheiro, se ele conseguir comprar coisas com o dinheiro, ganhar dinheiro a ponto de conseguir comprar coisas, esse indivíduo então vai encontrar a grande felicidade que ele está buscando, a grande alegria que ele está buscando. Isso é uma falsa esperança, porque nós sabemos que ainda que, como a própria Bíblia diz, que o dinheiro atende todas as coisas, o dinheiro ele tem que nos servir e não ser o nosso Senhor. Quando o dinheiro é o Senhor, ele vai produzir uma dependência de forma que o dia que você tem, você está feliz e alegre, mas o dia que você não tem, você está arrasado. Eu estou dando o exemplo do dinheiro, mas isso serve para coisas que são até boas, apesar de que o dinheiro também é. Mas ontem, por exemplo, no nosso talk de casais, na nossa conversa sobre casais, eu estava falando exatamente sobre a idolatria do casamento. Óbvio que esse não é um termo que eu criei, existem outras pessoas que estão falando sobre isso, mas qual é o ponto? O ponto é que pessoas que estão buscando a sua alegria e felicidade plena no casamento, e, de fato, vai colocar um peso e vai colocar uma pressão sobre o casamento que, às vezes, o casamento não consegue cumprir, não consegue entregar. Por quê? Porque os deuses falsos não entregam aquilo que prometem. Isso é realidade. Então, uma falsa esperança é tudo aquilo que você deposita a fonte da sua alegria, a fonte da sua felicidade, o seu reino, né? O reino que você busca, uma espécie de rival do reino de Deus, porque o reino de Deus é a promessa de Deus para nós, estamos caminhando em direção ao reino de Deus, mas quando outras coisas oferecem uma espécie de reino, isso se mostra uma falsa esperança. E aí, a gente realmente tem que abandonar essas falsas esperanças por um motivo muito simples. Eles não vão entregar o que prometem. E mais, algumas vão ficar criando ali um ciclo, né? Que você vai ter que estar sempre retroalimentando aquela falsa esperança. E, além disso, pode produzir um orgulho. E nós sabemos que o orgulho não pode salvar, ou ele não consegue salvar. E por que eu estou falando isso? Porque o Egito, e a grande advertência de Deus contra o Egito, e aliás, né, Deus nem adverte Judá, ele está advertindo o próprio Egito, né? O que Deus adverte o Egito é exatamente contra o seu orgulho. O Egito se orgulhava dele mesmo, das suas próprias realizações. E as nossas maiores realizações não são nada diante de Deus. E nós temos que ter esta perspectiva, ou temos que encarar esta realidade. As nossas maiores realizações não são nada diante de Deus. Porque confiar em uma falsa esperança é confiar também que está nas nossas mãos induzir Deus.
Por mais que às vezes falamos que não é esse o objetivo, mas tem pessoas que querem, através das suas ações ou realizações, convencer a Deus de os abençoar. Um exemplo muito clássico disso é com relação ao dízimos e ofertas. Pessoas usam o dízimo e a oferta como uma forma de tentar convencer a Deus de os abençoar. Isso pode ser usado em outros momentos que são bons. Nós podemos usar a oração como uma forma de tentar convencer Deus de que Ele precisa nos abençoar. E aí é maravilhosa a oração do Pai Nosso, porque já de imediato ele diz, né? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E essa expressão, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, não é uma expressão de autorização para Deus. Nós não estamos autorizando Deus. Deus, pode fazer a sua vontade no céu, pode fazer a sua vontade na terra como o Senhor faz no céu. Eu estou te autorizando. Não. O que nós estamos declarando com seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, é que existe um Deus que é soberano. Existe um Deus que governa e controla todas as coisas com o seu braço forte. Existe um Deus que domina todas as coisas com o seu braço forte. O Egito se orgulhava das suas realizações. Nós podemos nos orgulhar das nossas realizações. Olha o quanto eu sou fiel. Olha o quanto eu sou honesto. Olha o quanto eu sou santo. Olha o quanto eu oro. E não que essas coisas sejam ruins. Essas coisas são boas, mas elas não devem ser usadas como motivo de orgulho ou para tentar convencer a Deus de que nós merecemos aquilo que nós estamos buscando. E, para finalizar, nós aprendemos que a nossa confiança é o Senhor. Aprendemos que a falsa esperança é pior do que nenhuma esperança. Aprendemos que não temos do que nos orgulhar, mas também que nós devemos confiar no Senhor. Como nós podemos colocar toda a nossa confiança no Senhor? Como nós podemos fazer isso? Colocar toda a confiança no Senhor muitas vezes soa como algo subjetivo. O que é isso, colocar toda a nossa confiança no Senhor? Bom, primeiro, para colocar toda a nossa confiança no Senhor, nós precisamos saber o que Ele está prometendo, para que eu possa confiar. Fé significa, entre outras coisas, confiança. Significa que você vai acreditar, ou para usar a linguagem bíblica, você vai acreditar no que é invisível, naquilo que você não está vendo. Que Hebreus 11 vai dizer. Então, basicamente, o que nós estamos falando é que confiança é você acreditar nas promessas de Deus. Acreditar que aquilo que Deus falou é verdade. Já se cumpriu, está se cumprindo e cumprirá no futuro. Então, confiar em Deus é você saber as promessas de Deus para você. Eu sempre costumo fazer uma brincadeira com as pessoas e as pessoas às vezes se assustam comigo, né? Mas é verdade, uma brincadeira bem saudável agora, né? Você não precisa ir na cartomante, pode cancelar a consulta com a cartomante. Por quê? Porque o nosso futuro não está na leitura das nossas mãos, nem numa bola de cristal ou na cartomante. Nosso futuro está aqui na palavra de Deus. Deus, ele descreveu como será o nosso futuro. Está aqui. Deus descreveu o que nos espera amanhã. Está na palavra dele. Então, não precisa ler o horóscopo. E não é que é pecado ler o horóscopo, não. É só ilógico. Não faz sentido. Eu não preciso buscar a minha confiança naquilo que é falível, naquilo que vai acabar. Então, a minha confiança está no Senhor e nas promessas que Ele fez para mim e para você. Então nós devemos confiar nas promessas de Deus. E para encerrar, qual é a moral da história? É o que está aqui no Salmo 146. Olha aqui, o Salmo 146, eu disse, né, que o Salmo se encaixa com o texto. Salmo 146, versículo 5, diz assim: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Esse texto é um resumo do que eu acabei de falar. Ele começa dizendo, olha, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, confiança em Deus,
cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, esperança verdadeira, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele existe, que mantém a sua fidelidade para sempre, que mantém as suas promessas para sempre, um Deus que é capaz de se manter fiel para sempre. Então, qual é a moral da história? Como é feliz aquele que confia no Senhor. E aí, qual é a aplicação que a gente pode fazer de tudo isso que a gente acabou de falar aqui dentro desse contexto de Ezequiel 31 e 32, quando a nação do sul estava confiando mais no Egito do que no próprio Deus? O desafio do Léo, né, a minha aplicação, a aplicação que eu quero propor para você, o desafio que eu quero propor para você nessa manhã é muito simples. Diante de tudo isso, por que será que nós ficamos ansiosos? Por que você e eu, por que nós ficamos ansiosos? Por que nós cultivamos ansiedade com relação ao futuro, com relação ao que temos que fazer? Por que nós ficamos ansiosos? A resposta é óbvio, não é tão simples. A resposta pode envolver até uma questão psicológica, uma patologia, uma enfermidade ligada realmente à questão emocional, mas em grande medida a nossa ansiedade está ligada à nossa falta de confiança em Deus. Nós ficamos ansiosos porque nós não confiamos que Deus, primeiro, está cuidando de todas as coisas, é soberano, domina sobre todas as coisas, e não confiamos que Ele vai nos conduzir, não sempre pelo caminho bom, pelo caminho fácil ou agradável. Às vezes vai ser, como Ele mesmo disse, por um caminho estreito, por um caminho cheio de pedras e por um caminho cheio de obstáculos. Mas Ele está nos conduzindo. É melhor um caminho estreito, cheio de obstáculos, mas literalmente com Deus, do que um caminho largo, pavimentado, mas sem a direção e o propósito de Deus. Então, o desafio hoje é: por que você está tão ansioso? Pense um pouco sobre isso. Talvez a fonte da sua ansiedade seja exatamente porque você não está confiando em Deus, porque a sua confiança está em outras coisas. E eu não estou com isso excluindo, obviamente, as patologias emocionais, as doenças emocionais. Não estou excluindo isso. Mas poderíamos evitar muitas doenças emocionais se tão somente fizéssemos algo muito simples: confiar em Deus e em suas promessas. Tá certo, gente? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Vamos pedir ao Senhor que nos ajude, né? Vamos pedir auxílio dele, como disse aqui o salmista, porque nós sabemos que precisamos do auxílio do Senhor, precisamos da ajuda dele para vivermos de acordo com a sua palavra, porque de fato nosso coração gosta de buscar auxílio no Egito, né? Mas nós temos o auxílio do Senhor e vamos nos apoiar nisso, tá certo? Vamos fazer isso? Se você puder, então, agora, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai, Deus de toda graça e misericórdia, Deus de toda bondade, Deus soberano, criador de todas as coisas, Deus que governa e que tem o domínio de tudo debaixo das tuas mãos e do teu braço forte. Senhor, nós agora nos colocamos literalmente, Senhor Deus, diante do Senhor, conscientes do acesso que temos ao Senhor através do sacrifício de Cristo na cruz. Não fosse esse sacrifício, não poderíamos estar agora diante do Senhor, não poderíamos estar agora acessando a tua doce presença, mas glórias ao teu nome, pelo teu Filho Jesus, que nos dá esse acesso. E agora colocamos diante do Senhor tudo aquilo que falamos aqui nessa manhã, Pai. Às vezes nosso coração, ele se afasta da confiança em Ti, se afasta da confiança em Tua palavra, e se apega em falsas esperanças, se apega em falsos deuses, se apega nas falsas promessas do Egito, e ficamos, Senhor Deus, confiantes de que o Egito vai nos salvar. Contudo, Pai, aprendemos na Tua palavra que os maiores esforços são ineficazes, e que os orgulhosos, eles não podem se orgulhar diante do Senhor, porque de fato, nada que fazemos, nenhuma das nossas realizações podem nos garantir ou podem permitir, Senhor Deus, que tenhamos então a bênção do Senhor. A bênção do Senhor, ela é gratuita.
vem através do amor e da misericórdia e da bondade do Senhor. E é isso que clamamos nessa manhã, para que o Senhor derrame da tua bondade e tua misericórdia sobre as nossas vidas. Eu oro por cada um dos meus irmãos que estão comigo agora ao vivo, aqueles que vão assistir esse vídeo, que eles também sejam alcançados pela tua graça e pela tua misericórdia. Assim nós oramos, em nome do teu santo Filho Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã, 7h30 da manhã, nós estaremos de volta e você é meu convidado para a gente falar um pouco mais sobre a palavra de Deus, tá bom? Fiquem com Deus. Ótima terça-feira. Deus abençoe.